Graça e paz, igreja. Vamos nos colocar em pé. Vamos agradecer a Deus por estarmos aqui na casa dele. Pai Celestial, eu quero agradecer ao Senhor, santo e eterno nome de Jesus Cristo, e te pedir, Senhor Deus, a direção do santo para este culto, para que em tudo venhamos a exaltar e glorificar o teu santo e excelso nome. Eu oro no nome de Jesus Cristo. Amém. Amados de Jesus Cristo, no culto de hoje nós estaremos louvando ao Senhor com alguns cânticos, e o primeiro dele é a única razão do nosso viver, que é Jesus Cristo. És tu a única razão da minha adoração. Vamos louvar ao Senhor. Alex. És tu única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu única esperança que anelo ter, ó Jesus. Porque em ti fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei, eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei, meu bom Jesus. És tu única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu única esperança que anelo ter, ó Jesus. Porque em ti fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei, eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Em todo tempo te louvarei, em todo tempo, em todo tempo te adorarei. Em todo tempo te louvarei, em todo tempo te adorarei, eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. É o compromisso que assumimos diante dos homens e diante de Deus para cumprirmos o propósito de Deus pelo qual nós fomos criados, do louvor da glória dele. Então, amados de Jesus Cristo, quando nós
vivemos para o louvor da glória dele, nós somos benditos em todos os lugares por onde nós passamos. Nesta semana, em uma batalha espiritual na cidade de Jacupiranga, coloquei os meus pés no chão pela madrugada e disse a Deus: o Senhor prometeu que onde pisar a planta dos meus pés, abençoado serás. E aquela batalha se encerrou naquele momento, porque Deus está em nós, e onde Deus está, a bênção dele acontece. E nós somos bênçãos de Deus, onde quer que andamos, onde quer que estejamos. Nós estamos para estar cantando de todo o coração de Nani Azevedo, Bendito Serei. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus, obedecer, o Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos. Sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei por eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado serás quando eu obedecer a sua voz. Você é bênção de Deus, acredite nisso, viva na confiança e esperança em Deus, e abençoe em todos os lugares por onde você passar. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus, obedecer, o Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos. Sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será quando eu obedecer a sua voz. Bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar,
Onde eu tocar, abençoado será, quando eu obedecer a sua voz. Bendito serei na terra, bendito serei. Vou eu profetizar, sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei. Onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será, quando eu obedecer, quando eu obedecer, quando eu obedecer a sua voz. Glória a Deus. Aleluia. Nós temos um reconhecimento que todas as coisas vêm de Deus. Tudo vem do trono da graça de Deus. E nós temos muita gratidão a Deus. O simples fato de estarmos com vida e na casa de Deus, o dom da vida, vem de Deus. Então nós louvamos, exaltamos e glorificamos o nome dele. Vamos louvar. Vamos estar cantando esta canção, que tudo vem de ti, Senhor. Às vezes, embarga até a nossa voz para agradecer. E a composição desse cântico, a poesia desse cântico, começa que não tenho palavras para agradecer tudo que tenho, tudo que sou. E em gratidão, isso é devolvido a Ele. Como a aula que a Ludmila deu hoje cedo, que Davi trouxe para fazer a casa do Senhor tudo aquilo que ele tinha na casa dele, para que não houvesse falta de nada na casa de Deus. Às vezes as pessoas se esquecem que isso aqui necessita de ofertas, de dízimos, e as pessoas vivem anos a fio sem nunca trazer nada para a casa de Deus. Sempre vem para a casa de Deus de mãos vazias. E essa aqui é uma igreja que todas as pessoas que já passaram aqui saíram com as mãos cheias e transbordantes. E se esquecem que tudo aquelas que elas têm, tudo aquilo que elas são, não pertence a elas, vem de Deus. Davi entendeu isso e trouxe todas as suas riquezas para a casa de Deus. Que você possa, assim como Davi, olhar para a obra de Deus e ter gratidão para com Ele. Não tenho palavras para agradecer. Não tenho palavras para agradecer tua bondade. Dia após dia me cercas com fidelidade. Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser vem de ti, Senhor. Não tenho palavras para agradecer tua bondade. Dia após dia me cercas com fidelidade.
deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser, vem de ti, Senhor. Dependo de ti, preciso de ti, sozinho nada posso fazer. Descanso em ti, espero em ti, sozinho nada posso fazer. Nunca me deixes esquecer de tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser, vem de ti, Senhor. Não tenho palavras para agradecer tua bondade. Dia após dia me cercas com fidelidade. Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser, vem de ti, Senhor. Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser, vem de ti, Senhor. Oh, glórias a Deus. Essa consciência nunca pode deixar de existir em nós. Dependemos em tudo de Deus. Ah, se não fosse Deus na nossa vida, o que seria de nós? O título deste cântico é Os Sonhos de Deus. E eu encaro isso como os planos de Deus são maiores do que os meus planos. Isaías 55 diz: os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos, diz o Senhor dos Exércitos. Então eu entendo que antes da fundação do mundo, quando Deus estava projetando o universo, Ele tem planos para minha existência antes mesmo que alguém imaginasse que um dia eu poderia existir. Ele já sabia e traçou planos para a minha vida. E eu tenho que descobrir o mais rápido possível, o mais cedo possível na minha vida, para que eu possa cumprir com o propósito de estar dentro destes planos. Isso é muito importante, porque viver fora dos planos de Deus é estar distante dele. Vamos nos aproximar dele, vamos aumentar a nossa confiança nele, os sonhos de Deus. Ele vai cumprir os seus planos em mim.
Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Cumpra em mim os seus planos, Senhor. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Acredito sim. Acredito sim. Acredito sim que Deus vai fazer o impossível em meu viver. Acredito sim. Acredito sim. Acredito sim que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer. Acredito sim. Acredito sim. Acredito sim que Deus vai fazer o impossível em meu viver. Acredito sim. Acredito sim. Acredito sim que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer. Aleluia. Porque Deus faz o impossível.
porque Ele é o Deus do impossível. Pai querido, obrigado, Senhor Deus, por mais uma vez estar na tua presença. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor Deus nos trouxe para aqui estarmos exaltando, bendizendo o teu santo e bendito nome. Obrigado, Pai eterno, pela minha salvação que eu tenho em Cristo Jesus. Obrigado porque os meus pecados são perdoados através do seu sangue que foi vertido na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor Deus, por tudo que o Senhor Deus tem feito, Pai, pela tua bondade, Senhor Deus, porque tudo vem do Senhor, Pai. Ah, se não fosse o Senhor Deus na minha vida, Jesus na minha vida também, estaria perdida, Pai. Mas um dia o Senhor Deus me resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Obrigado, Senhor Deus, por ter vida abundante, porque eu tenho o Senhor Jesus no meu coração. Quero ainda, Senhor Deus, te suplicar pela mensagem que o teu servo irá trazer, e com certeza virá de encontro aos nossos corações e sairemos diferente daqui. Como chegamos, essa é a minha oração que faço em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Os irmãos podem assentar. Esta 8ª mensagem do Aumenta a Sua Confiança em Deus, cujo título desta noite é A Razão de Viver, que nada mais é do que o sentido da vida. E me veio ao coração um hino, a parte de um hino veio em meu coração e eu quero compartilhar com você, quero compartilhar com a igreja, com todos aqueles que nos assistem nas mídias sociais e também na nossa rádio, cujo endereço é www.radio7ibpc.com. Este hino é um clássico dos evangélicos que tem a seguinte letra: maravilhosa graça, maior que o meu pecar, como poder controlar, como hei de começar, pois alivia minha alma, e vivo toda calma, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, quão maravilhosa é a graça de Jesus, como firmamento e sem fim. És maravilhosa, és tão preciosa, é tão preciosa para mim. É maior que a minha vida inútil, é maior que o meu pecado vil. O nome de Jesus engrandecer e glória. O amado de Jesus Cristo, a maravilhosa graça de Jesus nos alcançou. Nós não estamos aqui pelos nossos méritos. Nós estamos aqui nos méritos de Jesus Cristo, o Deus Salvador, que veio ao mundo buscar e salvar o que se havia perdido. E posso lhes dizer que Paulo, há muito tempo atrás, disse que o principal dos pecadores era ele. Ele nem tinha noção de que eu existiria. Sou pecador. Fui lavado no sangue de Jesus Cristo. Estou na condição de filhos adotivos em Cristo, servo do Senhor, pecador, com consciência, remido em Cristo Jesus. Nós fomos alcançados por Jesus. Amados, a mensagem desta noite, ela tem como propósito, ou como um dos propósitos, fazer com que haja consciência plena de que Deus é a razão
do nosso viver. Portanto, é a razão da nossa existência. Eu só existo porque existe um Deus. E há aqueles da teologia que diz que Deus não existe. Que Deus é. E não há controvérsia neste fato ou neste fator. Mas Deus existe por si só. E Ele prova a sua existência se fazendo carne e habitando entre nós. Daquilo que é espírito, se fez carne. E com um propósito de buscar e salvar o que se havia perdido. O nosso texto áureo desta série de mensagens aumenta sua confiança em Deus está em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, que diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Não sei qual foi a sua crítica ou a sua crença de que usarmos aqui a figura de uma caixa abstrata no culto de domingo próximo passado, para que as pessoas pudessem jogar nesta caixa os seus problemas, os seus medos, os seus anseios, os seus pecados, os seus medos, enfim, tudo aquilo que não te deixa ser ou viver na plenitude da vida. Não sei o que você pensou, o que você falou, com quem comentou e o que comentou, mas o fato é de que quando nós lemos este texto, de fato tirar tudo aquilo que está em nós e lançarmos e jogarmos em direção a Ele. Porque Ele, de fato, é um Deus cuidador, zeloso, amoroso, misericordioso e quer que nós possamos viver abundantemente. Porque vivendo abundantemente nós temos uma vida melhor e podemos dar o melhor da nossa vida ou o melhor de nós para Ele. E o melhor de nós, segundo aquilo que entendemos na palavra, é entregarmos a Ele a nossa vida. Porque há um pedido dele que diz: filho meu, dá-me o teu coração. Então, amados de Jesus Cristo, nós vamos aprender nessa noite que nossa razão de viver está assentado à destra fiel de Deus, pois somente Ele é o Rei dos Reis. É Jesus Cristo, nosso eterno e glorioso Salvador, que está em Efésios, capítulo 3, versículo 20 e 21. Efésios, capítulo 3, versículos 20 e 21. Aquele que é poderoso para realizar infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou o que imaginamos, de acordo com o poder que age em nós. Há um poder, há uma ação de Deus através do seu poder na ação da nossa vida, do qual Paulo disse: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, por toda a eternidade. Amém. Amados de Jesus Cristo, é Cristo a razão da nossa vida.
Lá pela década de 70, cantava-se um cântico assim: ando procurando a razão de viver, neste mundo mal querem paz receber, fazem seus caminhos tentando achar algo que para a vida valor possa dar, mas só Jesus pode dar a razão de viver, gozo, paz e amor, só Jesus pode dar, e assim viverás bem feliz com Jesus. Oh, amados de Jesus Cristo, as pessoas andam procurando um motivo para viver. Aquele Dr. Rey, numa das suas entrevistas, e tem dado várias entrevistas nesse sentido, ainda não encontrastes o real sentido do viver, é porque você ainda não teve um encontro com Cristo. E a minha palavra nesta noite, que vem da palavra de Deus, é: filho meu, dá-me o teu coração, entregue o seu caminho ao Senhor, entregue a sua vida a Deus, dependa de Deus, e não importa qual seja o seu status quo, ainda que você nunca seja rico, ainda que você nunca seja milionário, ainda que você nunca seja bilionário ou trilhardário, seja feliz, tenha Cristo no seu viver, viva a sua vida para o louvor da glória de Deus. Então vem a primeira pergunta desta noite: qual o propósito de viver? Qual é o propósito de viver, pastor? O propósito de viver, lhes respondo: obedeça a Deus. Manda quem pode e obedece quem tem juízo. O Salmos 105 está repleto de textos que nos falam para guardar os preceitos, de obedecer os decretos de Deus. A Bíblia está recheada de textos que nos mostram, que nos levam ao fator
obediência. E amados de Jesus Cristo, a obediência a Deus não é imposta por castigos e desgraças. Ela é conseguida por livre ação da consciência de entregar-se a Ele e dizer a Ele: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Guia-me, Senhor. Dirige a minha vida, Senhor. Estou aqui entregando a minha vida aos teus cuidados, para que o Senhor possa dirigir os meus passos, porque dele depende a nossa descendência. Nós existimos, constituímos famílias, nós temos a nossa geração primeira, que são os filhos, vem as subsequentes, netos, bisnetos, tataranetos, e essas questões, elas têm muito a ver com aquilo que nós escolhemos na nossa vida. E é muito bom ter Jesus Cristo no nosso viver. Às vezes, me passa pela cabeça de que as coisas que eu quero que aconteça para os meus filhos, para os filhos dos meus filhos, não estão no poder da educação que eu os dei, do exemplo que eu lhes dou, dos desejos que eu deposito para eles, do meu querer, mas depende única e exclusivamente da decisão deles de entregarem as vidas deles a Deus, para serem dirigidos por Deus por livre e espontânea vontade. Me entristece quando algum dos meus se desencaminham e fazem escolhas que não lhes trarão benefícios algum, que lhes trarão destruição. Pouco posso fazer, e o que posso fazer é clamar a Deus, para que Deus, através das suas muitas misericórdias, aquelas mesmas que me alcançaram em um momento tenebroso da minha vida, possam alcançá-los e que eles possam render-se a Ele, para que possam encontrar o real sentido do viver e viverem uma vida abençoada como servos do Senhor, para viverem para o Senhor. Ó amados de Jesus Cristo, obedecer a Deus. Eis a questão. João, capítulo 6, versículo 44. João, capítulo 6, versículo 44. Ninguém pode vir a mim, a menos que o Pai, o qual me enviou, o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. A atração em Deus é aquilo que motiva as pessoas a aproximar-se de Deus, a crerem em Deus, a entregarem, a confiarem e a dependerem de Deus para viverem uma vida com um propósito e encontrar o sentido da vida, que é Deus. Ó amados de Jesus Cristo, Romanos capítulo 8, versículo 28. E esse texto, Alex, ele é longo de meditação. 3 versículos, 28, 29 e 30. Isso é fé, isso é esperança, isso é confiança. Estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar
todos os que o amam. Dos que foram chamados conforme o seu plano. 11, 28 e 29 e 30 de Mateus tem o convite. Porquanto aqueles que antecipadamente conheceu, também os predestinou para serem semelhantes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre os mortos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes igualmente justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Então aqui, amados de Jesus Cristo, nós começamos a ver, a enxergar em uma outra dimensão, chamados para servir, chamados para adorar, chamados para obedecer. Usamos uma parte da mensagem de domingo passado para falarmos sobre o sacerdócio do crente, sobre a qualidade do crente, sobre a condição do crente, quem é o crente. E aqui esse texto, ele nos remete a isso, que vem o chamado para. E esse chamado, ele é além do chamado para vir a ele para ser salvo. É para ouvir a ele para um novo propósito, que é um chamado vocacional. Então, amados de Jesus Cristo, as coisas começam a ter um novo sentido. Nós sabemos que nós fomos criados para a glória de Deus. Nós sabemos que o sentido da vida é Jesus Cristo. E em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, depois o 12 e depois o 17, Alex, temos, porém, este tesouro em vaso de barro. O que é esse tesouro? É a nossa vida. É a vida que Deus nos deu, em vasos de barro, carne. Do pó da terra, Deus fez o homem. E aqui, amados de Jesus Cristo, vemos as duas naturezas. Nós, criados por Deus, nascemos em Adão e morremos em Adão. Mas na nossa natureza espiritual, nascemos em Cristo e somos vivificados em Cristo. É um degrau a mais. É um capítulo da história a mais para a nossa compreensão de sabermos que somos de fato feitos como Adão do pó da terra, somos vasos de barro, mas é maior o que está em nós, neste volume, neste invólucro da alma, que é Cristo, para demonstrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós mesmos. Então, é dádiva de Deus. 12. De maneira que em nós opera a morte. Entretanto, em vós, a vida. Em nós, criados do pó da terra, a morte. Salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. 17. Pois as nossas aflições leves e passageiras estão produzindo para nós uma glória incomparável de valor eterno. Então a coisa começa a transcender, começa a elevar-se. Então, amados de Jesus Cristo, há uma escolha. Foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Efésios, capítulo 1, de 4 a 6. Porquanto Deus nos escolheu
nele mesmo antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. E em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade. Olha a graça aí, irmãos, para o louvor da sua gloriosa graça, nos qual nos outorgou gratuitamente a graça aí, irmãos, no amado, os servos do Senhor Jesus Cristo, em amor nos predestinou, deu um destino lá antes da fundação do mundo. Amado Jesus Cristo, portanto, a gente deve compreender a largura, a espessura, a profundidade do amor de Deus. Éramos inimigos de Deus. Andávamos como ovelhas sem pastor. Éramos destinados à ira de Deus. E às vezes as pessoas que vêm a Jesus Cristo ficam com saudade dos tempos passados. Assim como os israelitas, ao saírem do cativeiro egípcio, depois de 400 anos, indo à terra da promessa que mana leite e mel, tinham saudade das cebolas e dos pepinos. Basta vir alguma provação. Quem vive do passado não prospera e não terá futuro. E o futuro que vos falo não é o futuro cronológico de uma vida existencial de anos. E ouço falar, vi o testemunho de uma mulher de 105 anos, onde as pessoas diziam e parabenizavam por ser tão longeva assim, e ela dizia que não tinha mais sentido para viver e que queria morrer e não morria. Que as outras pessoas morriam e ela não. Para se ter uma vida abundante, não precisa ter uma vida longa. Precisa ter uma vida vivida nos propósitos de Deus, para ser uma vida abençoada, uma vida abundante, uma vida de paz e de felicidade. O amados de Jesus Cristo, prisioneiro do tempo, são as pessoas que vivem no mundo, prisioneiro das coisas, prisioneiro dos ressentimentos, prisioneiros do mundo. Hoje eu ouvia o relato de uma pessoa testemunhando acerca de outra pessoa e de que fora criada no Evangelho e que tinha uma vida na presença de Deus, sabe-se até quando. Casou-se pela primeira vez, enviuvou. Casou-se pela segunda vez, enviuvou. E aí enfiou o pé na jaca. E vive uma vida bem distante de Deus, bem distante daqueles princípios que outrora vivera. Filha de pastor, não adolescente, não jovem senhora, mas já uma cinquentona chegando nos 60, dizendo: caba não dão. Amados de Jesus Cristo, vidas que se tornaram vazias, porque são pessoas que não vivem com o propósito ou no propósito de exaltar e glorificar a Deus, que se encantam. Amados de Jesus Cristo, Filipenses capítulo 3, versículo 13,
e 14. Filipenses 3, 13 e 14. Irmãos, não penso que eu já o tenha alcançado, mas tomo a seguinte atitude: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para que estão adiante de mim, apresso-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo Jesus. O amado de Jesus Cristo, há um cântico que diz: Cristo manda que subamos mais. Olhando para o mundo, desceremos mais. Porque subindo e descendo, nunca chegaremos. Subamos, subamos, cada dia mais. Amados de Jesus Cristo, nós não somos porcos. Porco não olha para cima, sempre está olhando para baixo. Nós somos ovelhas e olhamos para o alto, onde Cristo está assentado. Qual é o seu próximo desígnio? Qual é a próxima missão? Qual é a tua vontade? Onde eu errei? Onde eu falhei? Onde eu pequei? E aí eu acerto o passo, endireito o passo e continuo no firme propósito de agradar a Deus. O amados de Jesus Cristo, Paulo, ele não que não tenha convicção de que esteja na plenitude, e ele humildemente diz: não que eu já tenha alcançado, mas uma coisa faço: o passado ficou para trás. O passado tem ações, o passado tem atitudes, o passado tem erro, o passado tem acertos e o passado tem pessoas. Amados de Jesus Cristo, quando vamos seguindo em direção a Cristo, muitas das pessoas que convivíamos não fazem mais parte do nosso viver, porque estamos muito longe, porque estamos muito distante. Porque não são apenas pessoas, mas são pessoas com as quais convivíamos no passado, que tinham maneiras, que tinham ações, que tinham costumes e tinham atitudes dos quais até fazíamos, comungávamos, mas que não fazem mais parte daquilo que vivemos, que não pertencem a Deus, que não agradam a Deus e que ainda questionam a nossa vida e zombam de nós. E muitas delas já nos abandonaram há muito, porque a nossa conversa não é a conversa delas, porque o nosso agir não é o agir delas, porque o nosso procedimento não é o procedimento delas, porque o nosso caminho não é o caminho delas, porque há muito nós já não temos os vícios e os modus operandi que elas tinham. Então, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, olhando para Jesus, essas pessoas também ficam para trás. Quem não deixar pai e mãe por amor de mim, não é digno de mim. Amado Jesus Cristo, são coisas seríssimas que são faladas aqui para esse propósito, para esse chamado de Deus. Porque o chamado de Deus, ele é um chamado celestial para a vida do crente. E aí entra o fator vocação, ou o que é vocação. E o que é vocação? Vocação é um dom, é um presente recebido de Deus, escolhido de forma particular,
que é a realização e que essa realização vai além da capacidade humana, sendo concretizada pela graça e efetivada em nós por intermédio de Jesus Cristo e do seu Santo Espírito. Amados de Jesus Cristo, chamados para Ele, chamados para o louvor da glória dEle, chamados para o serviço dEle. E aí, amados de Jesus Cristo, como eu descubro o meu chamado? Eu descubro o meu chamado através de ações práticas como santificação, santificar-se no dia a dia, gostar de estar com Deus, lendo a palavra de Deus, orando a Deus, gastando tempo com Deus, gostar de estar na igreja. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura, ele gosta de estar na igreja. Quem não gosta de estar na igreja, não gosta de estar com os irmãos da igreja, louvando a Deus na igreja, tem algum problema. Aí eu não preciso ir todos os dias na igreja. Eu, para ser crente, eu não preciso ir na igreja. Eu, para ser crente, eu não preciso orar. Eu, para ser crente, eu não preciso ler a Bíblia. Eu, para ser crente, eu não preciso cantar louvor. Eu, para ser crente, eu não preciso. Pode ser, irmão, que você esteja certa no conceito de crente que você tenha dentro da sua cabeça como modelo para ser crente. Mas Deus nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus quer que a nossa boca seja boca que só saia água doce e não saia água amarga. Que aí só saia água doce e não saia água salgada. Que seja uma fonte de água vida, porque essa boca está confessando Jesus Cristo como Senhor e Salvador, não possa ser uma boca para maldizer, para blasfemar, para ter palavrões, palavras de baixo calão na nossa boca, no nosso dia a dia. Somos novas criaturas. Somos chamados para cima, para a aproximação dEle, para estarmos com Ele. Então nós devemos gostar das coisas de Deus. Sabe por quê? Porque lá em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 9. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Constatamos, porquanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o juízo. 2 Coríntios, capítulo 15, versículos de 45 a 49. Aí fala lá daquele vaso de barro, das duas naturezas que nós temos. 2 Coríntios, capítulo 15. Não tem? O pastor. Vós, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 2 Pedro 1, 10 e 11. Chamados para o serviço, chamados para servir a Deus. Portanto, irmãos, esforçai-vos com dedicação cada vez maior, confirmando o chamado e a eleição com que fostes contemplados, pois se agirdes deste modo, jamais abandonareis a fé. Pois desta maneira é que vos será ricamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ah, servos do Senhor, estes chamados para servir, este dom de servir, ele tem
várias facetas. Como eu sirvo a Deus? Romanos 12, 7 e 8. Romanos 12, 7 e 8. Se o teu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensina. Se é encorajar, haja como encorajador. O que contribui, coopere com generosidade. Se é exercer liderança, que ministre com zelo. Se é demonstrar misericórdia, que a regalize com alegria. Amados de Jesus Cristo, simples assim. Efésios capítulo 2, versículo 10. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou no passado, para que nós a praticássemos hoje. Praticando hoje. Então, primeiro, quando eu declaro qual é o propósito do viver, declaro que sou um escolhido dele, que está lá em Efésios 1, 4 e 6, que os irmãos leiam. Em segundo lugar, nós aprendemos nessa noite, nas nossas indagações e perguntas, qual é o chamado de Deus para mim? Eu não descobri até hoje. Então eu tenho que descobrir a minha vocação e tenho que descobrir que eu também tenho uma identidade celeste. E aí eu descubro que posso servir a Deus em diversas áreas. Então você deve escolher uma área para servir ao Senhor com alegria. Jeremias capítulo 1, versículo 5. Jeremias 1, 5. Antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te separei e te designei para a missão de profeta para as nações. Jeremias foi escolhido para ser um profeta. Você foi escolhido para quê? As pessoas fizeram aqui recentemente o mapeamento de dons e descobriram quais são os seus dons. Mas pergunto, começou a exercer o seu dom? Estás com medo? Não tem confiança de que, de fato, Deus o chamou para servi-lo, para honrar a Ele com os seus dons? Você é um cidadão celestial. Você é filho de Deus. E no reino tem serviço. Quem é chamado para servir em uma empresa e entra como um funcionário, tem as designações, tem as tarefas. Se você é chamado para fazer uma coisa e não desempenha e não agrada o patrão, vem as advertências. E depois das advertências vem o facão. Você não cumpriu. Você não pode estar mais no quadro de funcionários desta empresa. Por quê? Porque você não corresponde com os propósitos que a empresa tem. No reino não é diferente. Você é chamado para servir, para que a sua vida tenha propósito, para que você não viva no ócio, para que você viva uma vida de propósito. Então, amados de Jesus Cristo, o que devo fazer a partir de agora como um cidadão celestial? Tiago 2,5. Tiago capítulo 2, versículo 5. Estamos chegando ao encerramento.
Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam. A sua condição social não importa. A riqueza para você no seu chamado e nos propósitos de Deus. Colossenses 1, 13, 14. Colossenses 1, 13, 14. Olha de onde você veio. Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, Jesus Cristo, em quem temos plena redenção por meio do seu sangue, isto é, o perdão de todos os pecados. Você já agradeceu a Deus hoje, porque os seus pecados foram lavados no sangue de Jesus Cristo, que a sua dívida foi paga? O que fazes para o Senhor? Como vives para o Senhor? Qual é o propósito de Deus? Espero que os irmãos tenham entendido. E se porventura não entendeu e quiser que a gente esteja conversando, estamos à disposição. Esse pastor tem nas mídias sociais algumas contas. Sérgio Salvádio no Facebook, pastor Sérgio Salvádio no Facebook e Igreja Batista em Parque dos Camargos no Facebook. Tem no Instagram Sérgio Salvádio. Posso atender você lá naqueles recados lá na nossa rádio, www.radio7ibpc.com. O meu telefone está à disposição de todos. Está lá na minha apresentação, que é aqui no Brasil 55 11 95 99 32 005. 55 11 95 99 32 005. Estou aqui, já na minha velhice, mas ainda posso abençoar pessoas com aquilo que vive em mim, com aquilo que vivo nele. Posso abençoar a sua vida. Vamos orar e agradecer a Deus por termos tido o privilégio de estarmos com Deus, na casa de Deus, com o povo de Deus. Senhor, no santo, no eterno e glorioso nome de Jesus Cristo, eu quero agradecer ao Senhor e pedir ao Senhor a tua bênção, a tua graça, o teu amor e a tua misericórdia, para que através do teu Santo Espírito, vidas possam ter sido alcançadas por intermédio desta igreja e da tua santa, eterna e gloriosa palavra. Eu oro no nome de Jesus. Amém.